Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Thiago, advogado criminalista e especialista em execução penal. E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum. O que acontece com quem comete o mesmo crime várias vezes? Então nós vamos destrinchar em alguns tópicos, ok? Será que a justiça aplica a mesma pena? Será que acumula? O que muda na execução penal? Fica comigo até o final, porque essa explicação ela vai mudar a sua forma de entender a justiça penal. Vamos agora para o conceito. O que é reincidência? Primeiro precisamos entender a reincidência penal em si. A reincidência ela ocorre quando uma pessoa, após ser condenada definitivamente, ou seja, quando não cabe mais recurso, comete um novo crime. Ou seja, ela cometeu um novo crime depois de transitar julgado. Mas atenção, para ser considerado reincidente, não basta cometer somente outro crime. É preciso que esse novo crime ele tenha sido praticado dentro de um período de 5 anos após o cumprimento ou a extinção da pena anterior. Se a pessoa ela fica mais de 5 anos sem cometer crime, ela volta a ser considerada primária, o famoso réu primário. Esse prazo é um estímulo à ressocialização e evita que a justiça carregue eternamente o peso de uma condenação passada. Agora vamos para o segundo tópico. Quais são as consequências? A reincidência ela tem efeitos muito importantes. Primeiro, ela é considerada uma circunstância agravante conforme o artigo 61, inciso 1º do Código Penal. Na prática mesmo, isso significa que o juiz, ao aplicar a pena, ele poderá aumentar a sua duração por entender que aquela pessoa ela representa uma maior periculosidade. Além disso, a reincidência ela restringe o acesso a diversos benefícios penais. Vamos citar alguns exemplos. A progressão de regime, porque no caso vai ter um cumprimento maior da pena. O livramento condicional é mais difícil de ser concedido ainda. Indultos e comutações podem ser negados com base na reincidência. Veja quão complexo fica. Portanto, quem volta a delinquir sofre um sistema penal mais rígido, com menos possibilidade de liberdade antecipada. O que acontece quando a pessoa ela comete o mesmo crime várias vezes? Quando uma pessoa comete o mesmo crime várias vezes, por exemplo, vários furtos ou vários roubos, o sistema penal brasileiro adota em regra o chamado cúmulo material de penas. Isso quer dizer que cada crime ele gera uma pena independente, esse e esse, que será somada às demais. Por exemplo, se a pena para furto é de 2 anos e a pessoa comete 3 furtos, ela será condenada a uma pena total de 6 anos. Não existe um pacote único. Cada crime conta. Depois da condenação, o juiz da execução penal ele poderá realizar a chamada unificação das penas, que é o tema do próximo vídeo. Mas muita atenção, a unificação ela não apaga as penas, ela apenas organiza o cumprimento, determinando que o regime inicial, sendo fechado, semiaberto ou aberto, o tempo necessário para a progressão e o prazo total da pena. Agora vamos para o próximo tópico. A habitualidade criminosa. Quando alguém reincide diversas vezes, ou seja, pratica crimes reiteradamente, pode ser classificado como um criminoso habitual. Embora o Brasil ele não puna a habitualidade como crime isolado, esse perfil ele piora muito a situação do condenado. O juiz ele poderá negar benefícios, impor regimes mais severos, em alguns casos destinar o condenado a unidades prisionais mais rígidas. Essa avaliação é feita pela Comissão Técnica de Classificação no início da execução penal. Na verdade, essa comissão técnica nem existe mais. Então, é um ponto que acaba sendo automático, mas deveria acontecer. E se passar muito tempo, vamos para o próximo tópico. Se após cumprir a pena a pessoa não cometer nenhum crime por 5 anos, a lei entende que ela se reintegrou. Assim ela perde a condição de reincidente e volta a ser primária. Esse mecanismo ele busca equilibrar o rigor da punição com a possibilidade de ressocialização. Ou seja, a justiça penal ela não é feita só de castigo, mas também de esperança. Portanto, quem comete o mesmo crime várias vezes, ele sofre as consequências da reincidência, com o agravamento da pena e o cúmulo material que soma todas as penas. Além disso, perde benefícios importantes na execução penal. Mas, ao mesmo tempo, a lei oferece um caminho para que, após 5 anos, a pessoa seja reconhecida como primária. Entende?
E esse equilíbrio, ele é uma das marcas da nossa justiça penal. O rigor, mas também ele é uma chance de recomeço, no caso. Nota-se que quando eu falo sobre a comissão, é um ponto bem importante a ser esclarecido. Especialmente para os advogados de hoje, os advogados recentes, não os advogados antigos, porque essa comissão antigamente, ela até que era útil. Mas hoje, se você analisar bem, ela não faz mais sentido, razão pela qual o próprio Supremo ele já resolveu esse ponto crucial. Ele já retirou essa comissão técnica. Porque a comissão técnica era responsável por fazer o quê? Ela fazia toda a filtragem sobre como que era o preso, o que o preso, quais eram os requisitos que ele precisava preencher para ele adotar certa, como é que eu posso dizer, uma certa ordem dentro da penitenciária. E se você parar para pensar, essa comissão técnica e a vara de execução penal é quase a mesma coisa, a grosso modo. Então essa comissão técnica ela deixa de existir e ela, ao meu ver, claro, advogado especialista em execução penal, ela vai para execução penal, para a vara executória. Então é muito relativo essa comissão técnica. Mas como eu citei ela, esse vídeo ele não, uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não costumo editar os meus vídeos, somente se eu for fazer uma pausa para tomar uma água, que no caso agora na minha mesa não tem uma água. Aí normalmente eu faço um corte para poder tomar água. Então os meus vídeos eles são diretos. Então eu citei a comissão e eu estou deixando bem claro para vocês agora que a comissão técnica ela deixou de existir. E ao meu ver a comissão técnica é a mesma coisa que a vara de execução penal. Que eles resolvem essas coisas. Então toda a fase executória ali ela já está sendo feita ali. Então não faz necessário uma comissão técnica para fazer isso. Porque mover dois servidores para fazer o mesmo trabalho? Não faz muito sentido. Bom, é isso, eu espero que vocês entenderam. Se vocês querem saber um pouco mais sobre como era a comissão técnica, deixa aqui nos comentários que eu me prontifico a fazer um vídeo especificamente sobre isso. Amanhã o tema ele vai ser sobre unificação das penas e sobre cúmulo material e etc. Mas se vocês tiverem interesse eu posso colocar no meu cronograma sobre como era a comissão técnica. Bom, é isso. Curte, compartilha e até o próximo.